Melanie estava sentada no café da estação de trem, mexendo distraída em seu café com uma colher. Ela observava as pessoas ao seu redor, a maioria das quais estava chegando à cidade ou se preparando para partir. Os passageiros provavelmente pensavam o mesmo sobre Melanie, uma jovem sentada sozinha em uma mesa, esperando seu trem. Mas as coisas não eram como pareciam. Dani havia deixado Melanie na estação, beijou-a de despedida e ofereceu-se para esperar o trem com ela. Não, não precisa, Melanie sorriu para ele. Senão, a Nick vai se atrasar para a escola. Dani concordou, deu um abraço de despedida em sua esposa e partiu. Ele estava confiante de que Melanie estava embarcando em uma viagem de negócios naquela ensolarada manhã de outubro. Melanie trabalhava como professora de escola primária, um trabalho responsável e desafiador, mas prazeroso. Seus pais foram quem a encorajaram a seguir a carreira de professora depois que ela terminou a escola. Você tem jeito com crianças, sua mãe assegurou. A pedagogia é sua vocação. É uma profissão maravilhosa, ecoou seu pai. Melanie concordou plenamente com eles e nunca se arrependeu de sua escolha. Ela passou a infância em uma pequena cidade, onde todos se conheciam, as ruas eram estreitas e empoeiradas. Melanie era uma garota quieta e obediente. Foi um pouco assustador se afastar da família para estudar na grande e barulhenta grande. Mas após terminar a escola, não havia para onde voltar em sua cidade natal. A única opção era uma faculdade de construção, que não interessava a ela. Melanie suspirou ao relembrar seus pais. Seu pai havia falecido há alguns anos de um ataque cardíaco. Pelo menos ele teve a chance de conhecer seu neto. A mãe de Melanie também enfrentava constantes problemas de saúde, e Melanie estava ansiosa com sua saúde. De repente, sua atenção foi atraída por uma família, uma jovem e bonita mulher e um homem segurando um bebê de 1 ano nos braços. Eles lembraram Melanie de seu próprio Dani e Nick há não muito tempo atrás, quando eram uma família feliz e despreocupada, satisfeita com a vida. Pelo menos era isso que parecia do lado de fora, mas apenas Melanie sabia o que estava acontecendo em sua alma. Melanie amava Dani. Pode não ter sido amor à primeira vista, mas certamente houve uma forte atração quando ela o viu pela primeira vez. Sentiu-se atraída por ele, apesar de não o conhecer. E ele não a decepcionou. Após conhecê-lo, Melanie percebeu que Dani era simplesmente incrível, sensível, atencioso, gentil e incrivelmente talentoso. Ela sempre confiou nele mais do que em si mesma, e ele nunca a decepcionou, ou pelo menos ela pensava assim até recentemente. Quando as coisas mudaram? Quando deram uma guinada errada? Era difícil dizer. Aconteceu gradual e imperceptivelmente no meio do turbilhão de responsabilidades e preocupações intermináveis. Melanie não percebeu imediatamente a mudança. Tudo começou com as viagens de negócios, ou talvez até antes. A frequência das viagens de negócios de Dani aumentou, e ele ficou um pouco distraído. Melanie sentia que algo ocupava seus pensamentos, algo intrigante e inspirador. Dani muitas vezes parecia perdido em seu próprio mundo, com um sorriso misterioso nos lábios. Mas quem presta atenção a tais detalhes após 8 anos de casamento? As responsabilidades domésticas e a rotina têm uma maneira de enfraquecer a vigilância de alguém. Dani continuava sendo um marido e pai amoroso e atencioso. Ele passava muito tempo com Nick, cumpria seus deveres domésticos e trabalhava diligentemente. Seu salário constituía uma parte significativa do orçamento familiar. Ele era provedor, protetor, uma presença confiável em suas vidas. Melanie se acostumou com isso e sabia que nunca estaria perdida. Melanie sabia que Dani ainda amava. Às vezes, ele a olhava com tanto carinho que seu coração se aquecia instantaneamente. Ele constantemente a elogiava, dava-lhe presentes sem motivo e cuidava dela. Melanie estava plenamente ciente de quão afortunada era. Ela havia testemunhado os maridos de suas amigas e conhecidas, muitos dos quais acreditavam que as responsabilidades domésticas deveriam recair exclusivamente sobre suas esposas. Alguns deles bebiam, traíam e drenavam sistematicamente a vida de suas parceiras. Quando as mulheres desabafavam sobre seus maridos, Melanie sentia-se genuinamente feliz por ter um relacionamento totalmente diferente com Dani. Dani não era apenas um amigo amado para Melanie, mas também um pilar de apoio e esperança. Eles compartilhavam tudo um com o outro, e Melanie se acostumara com esse modo de vida.
Ela acreditava que seu próprio mérito desempenhava um papel na manutenção desse relacionamento. Mas não havia maridos perfeitos. Karen, amiga e colega de Melanie, costumava balançar a cabeça. Elas passavam muitos intervalos na cafeteria da escola discutindo vários temas. Karen era uma mulher erudita, alegre e enérgica. Melanie gostava de passar tempo com ela. No entanto, Karen já havia se desiludido com os homens há muito tempo. Ela já tivera o amor de sua vida no segundo ano de estudos, apaixonando-se por um cara que conheceu na rua. Ele se aproximou dela, a encheu de elogios e a convidou para passear. Karen, sensata e cautelosa, concordou quase imediatamente. Esse homem a impressionou com sua assertividade e confiança. Karen viveu um romance vertiginoso, hipnotizada por ele, fechando os olhos para muitas coisas, como o fato de ele ser significativamente mais velho e compartilhar muito pouco sobre si mesmo. Karen só sabia que ele estava na cidade temporariamente, vindo da capital. Ele prometeu amor eterno, fez planos para o futuro. Ele sabia como cativar uma garota inexperiente, pintando a imagem de um homem confiável e responsável, encantando-a com cortejo, flores e elogios. Claro, a felicidade foi efêmera. O namorado da capital desapareceu tão subitamente quanto apareceu. Parou de atender suas ligações e por um tempo, Karen ficou preocupada, pensando que algo ruim poderia ter acontecido com ele. Então ela foi até o hotel dele e descobriu que ele havia feito o check-out, chamado um táxi para o aeroporto e partido. Karen entendeu tudo naquele momento, mas ainda se agarrou à esperança, acreditando que circunstâncias urgentes haviam surgido. Ele ligaria novamente, voltaria. Sabia como encontrá-la. Não podia ser tudo uma mentira, não com aqueles olhos adoradores e as promessas de um futuro. Era impensável. Porém, o amor de sua vida nunca mais apareceu. Karen sofreu muito. Perdeu o apetite, não queria comer e não queria falar com ninguém. A garota se sentia despedaçada, traída, acreditando que nada de bom aconteceria em sua vida novamente. Alguns meses depois, Karen percebeu que tinha um problema ainda maior, estava grávida. A notícia foi um verdadeiro choque e serviu como um despertar para ela. Trouxe-a de volta à realidade de certa forma, e assim Karen se tornou uma mãe solteira, morando com sua mãe e pai, que ajudavam. Ela criou sua filha, que toda a família adorava. A pequena Rony acabou sendo uma verdadeira beleza, puxando ao pai. Karen sorria ao olhar para a filha, que também era loira e tinha olhos verdes. Pelo menos eu sou grata a ele por ela. Melanie conhecia a história de Karen e entendia por que ela tinha uma visão tão negativa dos homens em geral. Para ela, parecia que todo homem era igual ao pai de sua filha, um traidor, um mulherengo, alguém que rouba a alegria da vida de qualquer mulher. Não adiantava discutir com ela, todos traem, absolutamente todos, assegurava Karen a sua amiga. Está na natureza dos homens, você não pode escapar disso. Melanie argumentou com um sorriso, não sei, acho que nem todos são assim afinal. Mas Karen não desistiu e respondeu, e aqueles homens que não traem, só não encontraram com quem. Mas eu confio no Danny, disse Melanie, olhando para sua amiga com reprovação, e por nada. Não ficaria muito otimista em relação a ele, são todos inconfiáveis. Melanie tentava não entrar em conversas desse tipo com sua amiga, mas às vezes acontecia. Melanie sentia pena de Karen, já ela havia tido azar em sua juventude ao se apaixonar por um traidor, e agora ela era assim, nada mudaria sua opinião sobre todos os homens que existiam no mundo. Sua amiga reconhecia e amava apenas dois, seu pai e o filho de Melanie, cuja madrinha ela era. Os outros, ela considerava potenciais traidores. Às vezes, Karen e Melanie discutiam sobre Danny. Bem, ele não pode ser tão perfeito, balançava a cabeça Karen. Você simplesmente não percebe muitas coisas, eu acho, ou acha que é normal. Não, nós dois confiamos um no outro, ele é a pessoa mais próxima para mim. Olhe para nós, talvez isso a ajude a repensar suas opiniões. Talvez você devesse tentar conhecer alguém também. Não, obrigada, já passei por isso, suspirou Melanie. Karen era uma mulher atraente, e Melanie achava uma pena que ela estivesse perdendo a oportunidade de ser amada. Até a aconselhou a consultar um psicólogo para superar o trauma que havia recebido alguns anos atrás, mas Karen recusou categoricamente. Depois de uma celebração de aniversário, as amigas voltaram para a casa de táxi.
Karen, que havia consumido uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, de repente se abriu para Melanie. Depois dele, todos os outros homens me parecem cinzas. Ninguém chega a ele, absolutamente ninguém. Você pode imaginar, ele me traiu, enganou, usou, e eu ainda acho que ele é perfeito. Sou uma idiota, não sou? Depois dessa conversa, muitas coisas ficaram mais claras para Melanie. Karen ainda tinha sentimentos pelo pai de sua filha, e Ronnie, que se parecia tanto com ele, não deixava sua mãe esquecer dele. Foi Karen quem primeiro deu a Melanie a versão de que Danny tinha uma amante em algum lugar. Eles estavam fazendo compras juntos, depois arrumando as crianças para a escola. Ambos estavam um pouco tristes porque o tão esperado verão havia acabado tão rápido. Logo as aulas começariam novamente, não apenas para Ronnie e Nick, mas também para a mãe deles, professoras, acordar cedo, tarefas obrigatórias, o ciclo de assuntos urgentes. Danny está indo para uma viagem de negócios novamente, Melanie compartilhou a notícia com sua amiga. Ele tem viajado muito, Karen balançou a cabeça, olhando atentamente para Melanie. A firma de advocacia expandiu geograficamente. Melanie disse que não gostava que Danny estivesse longe de casa com tanta frequência agora, mas trabalho era trabalho. Eles pagam mais por isso? Melanie se perguntou. A pergunta de sua amiga a pegou de surpresa. Não, estão pagando menos para o Danny, a mulher balançou a cabeça negativamente. Karen imediatamente ficou alerta. Você não acha isso suspeito? Melanie parou e olhou fixamente nos olhos de Karen. Não, por que deveria ser? Bem, como pode ser, viagens constantes de negócios, salário diminuído de repente do nada. Não é uma redução significativa, é apenas que a empresa está se expandindo, eles precisam de fundos para o desenvolvimento. É apenas uma dificuldade temporária. Danny te diz isso, certo? E você acredita nele? Melanie acenou concordando. As palavras de sua amiga finalmente a fizeram perceber que Danny estava agindo de maneira diferente ultimamente, o olhar pensativo, o sorriso ocasional, a causa secreta e a correspondência misteriosa com alguém. Tudo parecia indicar que Danny estava escondendo algo dela. Um incidente específico veio à mente de Melanie. Ela entrou no quarto e encontrou Danny sentado em seu laptop. Assim que ouviu seus passos, ele fechou abruptamente a tampa. Outra vez, o celular de Danny tocou, e Melanie o pegou para entregá-lo a ele, mas ele rapidamente entrou na sala, arrancou o telefone de suas mãos e atendeu a ligação atrás de uma porta fechada. Além disso, começou a fazer muitas viagens de negócios. Eu verificaria o celular dele se fosse você, aconselhou Karen, balançando a cabeça. Estou realmente preocupada com você. Tenho medo de que você experimente a mesma dor que eu uma vez vivi, talvez até sinta algo pior. Vocês estão juntos há tantos anos, e eles, todos são iguais. Essa conversa com Karen despertou uma dúvida na mente de Melanie. Ela começou a olhar para Danny de maneira diferente e não estava confortável com essa mudança em seu relacionamento. A confiança que eles tinham outrora havia desaparecido. Um dia, seu marido foi ao banheiro e deixou o celular na mesa de cabeceira. Isso era incomum, pois ele sempre carregava o celular consigo, como se tivesse medo de perder uma ligação importante. Melanie lutou com suas dúvidas. Sim, não era apropriado mexer no celular de outra pessoa, mas ela tinha um motivo válido para fazer isso. Sentindo-se quase como uma criminosa, passou os dedos sobre a tela, apenas para descobrir que estava protegida por senha. Isso era novidade para ela. Porém, Melanie não percebia a frieza dele em seu relacionamento, que ele ainda abraçava e beijava antes de ir para o trabalho, ainda cuidava dela. Contudo, estava claro que algo ocupava sua mente, algo ou alguém. Melanie conhecia bem o marido suficiente para perceber que era realmente uma amante? O pensamento era agudo, desagradável e doloroso. Melanie não queria acreditar que Danny era capaz de fazer isso com ela. Por que ele faria isso? Tudo sempre foi bom entre eles. Talvez Karen esteja certa, talvez os homens não sejam capazes de fidelidade, mesmo os melhores deles. Melanie tentou afastar o pensamento exaustivo. Não, provavelmente é por causa do trabalho estressante. A empresa está se expandindo, há muito trabalho. As viagens de negócio se tornaram mais frequentes, e Danny está cansado e mais taciturno.
Mas ele ainda me ama e ama nosso filho, isso é evidente. No entanto, o olhar pensativo e quase afetuoso de Dani não se encaixava em nenhuma das explicações, porque ele não a olhava durante esses momentos. Ser advogado nunca lhe trouxera tanta alegria. Além disso, Dani só seguiu a carreira de direito porque seus pais o empurraram quando ele ainda não havia decidido no final da escola. Mas não foi uma escolha séria, e Dani entendia isso perfeitamente. Dani acabou sendo um bom advogado, e ele tinha uma habilidade com as palavras e pensamento rápido. Ele se destacou em sua profissão, fazendo tudo pela sua família, garantindo que sua esposa e filho não faltassem em nada. Melanie lembrava-se de uma escolha difícil que Dani teve que fazer, e ela apreciava profundamente como ele lidou com isso. Foi um momento em que Dani havia se provado e, de certa forma, sacrificado seu sonho por ela. Depois de tudo que passaram, Melanie não podia acreditar que ele tinha uma amante. Todas as evidências apontavam nessa direção, já as constantes conversas de Dani sobre homens infiéis apenas aumentavam suas dúvidas. Um dia, no final de setembro, Melanie encontrou Peter, o antigo amigo e colega de trabalho de Dani, no shopping. Ambos trabalhavam na mesma firma de advocacia, mas em diferentes departamentos. "Oi, você está ótima", disse Peter, vendo uma velha conhecida. "Oi, faz tempo, como vai?" "Está tudo bem, o de sempre, trabalhando", respondeu o falador Peter. "Sim, seu trabalho está realmente fora dos gráficos agora", disse Melanie, balançando a cabeça. "Sua empresa está se expandindo, não está?" Melanie percebeu um breve momento de espanto no rosto de Peter. Aparentemente, ele nunca tinha ouvido falar de expansão, mas logo se recompôs. "Expansão?", disse Peter, com menos confiança. Sim, expansão. Há muito trabalho." Ele sorriu radiante para Melanie, tentando se afastar, mas Melanie estava determinada a não deixá-lo ir. Ela já percebera que as histórias de seu marido sobre as mudanças na empresa eram mentira. A reação de Peter dizia muito. "Espere, você também faz viagens de negócios com frequência, como Dani?", perguntou Melanie. Peter congelou, sem saber como responder a Melanie sem trair seu amigo. Seu rosto refletiu uma profunda contemplação e, em seguida, ele concordou, citando questões urgentes, e se afastou apressadamente. Mas seu comportamento revelou muito para Melanie. É claro que não havia viagens de negócios. Dani inventava essas viagens para passar tempo com sua amante. Melanie começou a observar mais de perto o marido. Ela não gostava desse novo papel de detetive, mas que escolha ela tinha? Ela precisava de evidências antes de abordar esse tópico com o marido. Melanie confidenciou a Karen sobre suas preocupações, certamente não à sua mãe, que tinha problemas cardíacos. Melanie não tinha mais ninguém próximo a ela. "Não é surpreendente", encolheu os ombros a amiga. "Você não é a primeira e não será a última. É bastante comum." "Já disse isso a você, Karen, não é disso que estou falando agora. Estou bem ciente das suas opiniões sobre os homens, acredite. Apenas me dê conselhos sobre como reunir provas." "Ok, já que você precisa desesperadamente de provas", ponderou Karen. "Eu tenho um plano. Acho que pode funcionar." "Continue, me diga", pediu Melanie, e Karen o fez. Melanie, em seu estado atual, dificilmente teria pensado em tal coisa. "Você tem que desaparecer da cidade. Pense em algo, diga que precisa visitar urgentemente sua mãe ou invente outra desculpa, mas Dani deve ser convencido de que você está fora da cidade e que ficará ausente por alguns dias. Ele terá o apartamento só para ele. Compre uma câmera barata, instale-a na escadaria e observe se há alguma amante. Ela aproveitará sua ausência. Ele a trará para casa, definitivamente, quando Nick estiver na escola. Então, você terá a prova de que precisa. Você provavelmente viu muitos filmes." Melanie sorriu tristemente. Ainda não conseguia acreditar que estava discutindo seriamente um plano tão louco. "Se você não gosta, faça você mesma", disse Karen, ligeiramente ofendida. "Só quero ajudar você de coração, e você? Não se ofenda. É só que é tudo meio estranho." "Tenho que ir agora", disse Melanie. Não queria ficar mais tempo na companhia da amiga.
De volta a casa, Melanie pensou sobre o plano de sua amiga em um ambiente tranquilo e concluiu que era uma boa maneira de reunir provas da infidelidade de Danny. Finalmente, ela encomendou uma câmera no mercado. Escolheu cuidadosamente uma com boa resolução e capacidade de gravar por horas sem precisar ser recarregada. Era um gasto significativo, mas ela não tinha escolha. Também precisava descobrir como instalar a câmera. No passado, Danny sempre lidava com todas as questões técnicas, mas agora Melanie não podia pedir ajuda a ele. Ela tinha que fazer isso sozinha. Finalmente, tudo estava pronto. Era hora de passar para a próxima parte do plano. Melanie tirou uma folga do trabalho e disse a Danny que estava sendo enviada em uma viagem de negócios. Era hora de retribuir. Danny tinha mentido sobre suas viagens de negócios, e agora ela estava devolvendo a mentira. Você vai fazer uma viagem de negócios? Surpreendeu-se Danny. Você é professora de ensino fundamental. Por que precisaria de uma viagem de negócios? É para o desenvolvimento profissional, Melanie deu de ombros. Eu não quero ir, mas o diretor insiste. Bem, se é necessário, sorriu Danny. Você deve ser a professora mais promissora se estão te enviando. Eu estava pensando que talvez Nick devesse ir para minha mãe ou da sua. Melanie esperava que Danny concordasse, pois isso lhe daria controle total sobre o apartamento por alguns dias. Não, porque ele faltaria à escola. Nós vamos nos virar. Não somos mais crianças, sorriu Danny. Bem, você é. Você tem trabalhado tanto ultimamente. Se estiver tudo bem, vou tirar uma folga por alguns dias. Melanie planejava passar sua fictícia viagem de negócios em sua casa de veraneio, desfrutando da paz e solidão. Durante o verão, eles visitavam a casa para escapar da civilização e aproveitar o silêncio, nadar na piscina, tomar sol e fazer churrascos. Era o oásis deles para as férias de verão, onde desfrutavam da companhia um do outro. Agora, a casa de veraneio se tornaria um refúgio temporário para Melanie, que organizou a vigilância de seu marido e se apoiou mutuamente nos momentos difíceis. Mas a alegria da amiga agora irritava Melanie. Parecia que ela estava dizendo com toda a sua aparência, eu estava certa. Talvez Karen estivesse feliz, mas não porque sua amiga estava em uma situação difícil. A mulher simplesmente recebeu mais uma prova da correção de sua visão. Todos os homens são traidores, mesmo os melhores. Danny mesmo acompanhou sua esposa até a estação e depois foi para casa garantir que Nick chegasse à escola a tempo. Ele estava confiante de que, dentro de meia hora, sua esposa estaria a bordo do trem para a capital. Melanie tinha planos completamente diferentes. Primeiro, ela queria passear pela cidade sozinha, sem um destino específico. Precisava de tempo para refletir e organizar seus pensamentos, apenas dar um passeio. Andar sempre teve um efeito calmante sobre ela. Mais tarde, à tarde, ela pretendia ir à estação de ônibus, de onde os ônibus para a casa de veraneio partiam. Primeiro, Melanie foi para o calçadão, o lugar mais bonito de sua cidade, corrimões brancos, calçadas limpas, um rio largo e tranquilo com reflexos do sol brincando em sua superfície, e ar fresco. Melanie tinha inúmeras lembranças associadas a esse lugar. No lugar onde Danny a beijara pela primeira vez, Melanie ficou surpresa e quase sentiu que o chão escapava sob seus pés. Ela nunca imaginou que Danny poderia estar interessado nela, pois sempre havia muitas garotas atraentes por perto, e ela simplesmente não conseguia competir com elas. Melanie costumava ser uma garota animada, mas tudo mudou durante a adolescência. Ela cresceu de repente, ficou mais alta, magra e desajeitada. Também desenvolveu acne no rosto. A garota não conseguia se olhar no espelho e ficava chateada, até chorava. Ela achava que era a garota mais feia da classe. Seus colegas apenas reforçavam essa crença, e os meninos não prestavam atenção em Melanie. Algumas garotas, não todas, faziam piadas cruéis sobre ela. No geral, Melanie ficou quieta, modesta e sem confiança. No entanto, ela sempre se destacava academicamente e obedecia aos pais. O tempo passou, e a acne adolescente desapareceu. Melanie se transformou em uma jovem muito atraente, mas permaneceu insegura, uma garota quieta e discreta. Seus amigos também eram os mesmos. Melanie lembrava vividamente desse período de sua vida. Ela estava prestes a se mudar para outra cidade,
uma cidade grande, movimentada e vibrante. Melanie, acostumada a uma vida confortável sob os cuidados dos pais, sentiu medo das mudanças iminentes, mas compreendeu que eram necessárias. Seus pais a encorajaram a ser professora, e Melanie não se opôs. Ela não tinha pensamentos próprios sobre o futuro, e ser professora era uma profissão respeitável. Melanie ainda lembrava de como seus pais a levaram pela primeira vez à cidade para mostrar o apartamento onde moraria durante os estudos. Ela poderia ter optado por uma moradia estudantil, mas seu pai acreditava que ter um apartamento separado seria mais seguro. Moradia estudantil é para festas, não para estudar, raciocinava ele. Além disso, posso pagar para alugar um apartamento separado para minha única filha. Assim, Melanie embarcou em uma vida totalmente diferente, independente, realizadora e, às vezes, desafiadora. Ela teve que se adaptar a tudo, absolutamente tudo. Tinha que acordar sozinha, preparar o próprio café da manhã e jantar, pegar o ônibus para a faculdade e se ajustar a uma forma totalmente nova de estudar. Inicialmente, a multiplicidade de mudanças sobrecarregou Melanie e a mergulhou em um estado de depressão. Ela desejava voltar no tempo e ser a garotinha dos pais novamente, mas não havia volta, e Melanie compreendeu completamente esse fato. Ela fez novos amigos, como Anita. Anita, diferente de Melanie, abraçou a liberdade repentina de todo o coração. Ela vivia em uma moradia estudantil, frequentemente faltava às aulas e sabia onde encontrar entretenimento na cidade. Ela e Melanie ficaram próximas, talvez porque ambas fossem novatas. Às vezes, Anita até passava a noite na casa de Melanie quando se envolvia demais em alguma festa na cidade. Anita contava a Melanie sobre suas aventuras, e ela ouvia interessada. A despreocupada e aventureira Anita parecia ser a garota protagonista de uma série empolgante sobre juventude. Anita frequentemente convidava Melanie para se juntar a ela, mas a garota sempre recusava. Ela tinha que se concentrar em se preparar para os exames e escrever um trabalho acadêmico. A faculdade era diferente da escola, e Melanie tinha que se esforçar. Anita frequentemente a provocava sobre isso. Você está perdendo os melhores anos da sua vida, ela dizia balançando a cabeça. Você é jovem e bonita, mas passa todo o seu tempo enterrada nos livros dentro dessas 4 paredes. Venha para o clube comigo. Mas temos aulas amanhã de manhã, não temos? É só história da pedagogia. Ainda temos muito tempo antes dos exames. Vamos sair. No entanto, Melanie permanecia firme, e somente após passar nos exames Anita conseguiu persuadir sua amiga a irem para o clube. Finalmente vou te levar para sair, exclamou Anita. Mas primeiro você precisa se arrumar. Você nem tem as roupas certas. Ela arrastou Melanie para sua moradia estudantil e fez ela experimentar várias roupas, totalmente diferentes do estilo de Melanie. Calças jeans apertadas e rasgadas, tops que revelavam a barriga e vestidos pequenos bordados com pedrarias. Anita admirava Melanie, mas ela se sentia inadequada nessas roupas. Você simplesmente não entende, suspirou Anita quando Melanie rejeitou outra ideia de roupa. Tudo bem, use o que quiser. E assim, Melanie foi com seus jeans e camiseta usuais. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo alto e, sob insistência de Anita, aplicou maquiagem e usou os brincos da amiga. No entanto, depois de algumas horas, Melanie se arrependeu de não ter se vestido de maneira mais brilhante e espetacular. Talvez assim ele a tivesse notado. Anita levou Melanie para o clube com confiança. Ela passou pelos seguranças e entrou na ampla sala. Melanie logo percebeu que sua amiga era uma frequentadora regular. As pessoas se aproximavam de Anita de vez em quando para cumprimentá-la, trocavam algumas palavras e sorriam. Anita se sentia em casa, mas Melanie se sentia um pouco desconfortável nesse ambiente desconhecido, apesar de gostar de estar lá. O clube estava cheio de música animada, e as pessoas dançavam no ritmo na pista de dança. Havia pessoas de diferentes idades, com estilos tanto extravagantes quanto discretos. Melanie parou por um momento, absorvendo a multidão diversificada. Era interessante, mas Anita já estava a puxando para mais longe. Por que você está apenas parada aí? Vamos, estão nos esperando. Ela liderou Melanie por uma escada estreita, e elas se encontraram em uma plataforma com vista para a pista de dança. A plataforma estava cheia de mesas e sofás aconchegantes. Dali,
tinham uma visão clara da pista de dança. Os amigos de Anitta já estavam a cumprimentando de uma das mesas. Eles pareciam vibrantes, os caras vestiam jeans justos e sobretudos de couro, e as garotas pareciam mais comuns em comparação com eles. Melanie ficou surpresa inicialmente, mas então notou uma guitarra encostada na parte de trás de uma cadeira. Aparentemente, esses eram os amigos de Anitta que recentemente formaram uma banda de rock. Anitta já havia falado sobre eles para Melanie, dizendo que eram muito talentosos, compondo sua própria música e letras. "Essa é a minha amiga Melanie", Anitta gritou acima da música, apresentando Melanie. Por um momento, a atenção de todos se voltou para Melanie. Por hábito, ela se sentiu envergonhada. "Oi, prazer em conhecer vocês", ela respondeu. Todos cumprimentaram Melanie e voltaram a discutir música. Sentindo-se mais à vontade, a garota se repreendeu por ser tímida e fez o melhor para relaxar e agir tão livremente quanto os outros. Eles estavam discutindo a próxima apresentação, mas o vocalista ainda estava faltando. Todos amaldiçoavam de brincadeira alguém chamado Danny, e então ele apareceu de repente. Danny, um cara com cabelos escuros levemente desarrumados, vestindo jeans desbotados e uma camiseta folgada. Seu estilo claramente o diferenciava dos colegas. Ele tinha um olhar alegre, com um ligeiro ar travesso e um sorriso encantador. Há apenas alguns momentos, todos estavam repreendendo-o, mas ao verem o tardio comer, imediatamente se abriram em sorrisos. "Bem, finalmente", resmungou um dos caras. "Nossa apresentação é daqui a 15 minutos, sabia? Eu nunca te decepciono." Danny o aplaudiu no ombro, então notou a garota desconhecida e sorriu radiante. Seu sorriso revelou 2 covinhas em suas bochechas, o que cativou Melanie. Ela percebeu que estava perdendo algo naquele exato momento. "Quem é essa bela estranha entre nós?", perguntou Danny. "Essa é Melanie, minha amiga. Eu te falei sobre ela", apresentou Anitta a seu amigo. Danny, galantemente, pegou a mão de Melanie e a beijou. Era claramente um gesto brincalhão, causando algumas risadas. Danny parecia ser conhecido no grupo como um homem engraçado e líder, mas aquele beijo significou muito para Melanie. O toque de Danny a deixou tonta e quase a fez flutuar. Melanie ainda estava em um leve choque. Quando os músicos de repente pegaram suas guitarras e desceram as escadas, Anitta sorriu para a confusa Melanie. "Está tudo bem?", Anitta perguntou. "Danny te impressionou assim?" Melanie não negou e acenou em concordância. "Acontece. Ele é bastante carismático." Então, a banda liderada por Danny subiu ao palco. Os caras deram o melhor de si e a multidão os aplaudiu. Eles eram verdadeiras estrelas, mesmo que apenas localmente. Melanie sentia que suas músicas eram tão boas quanto as dos músicos na TV. A música era envolvente e significativa, com letras profundas. Eles cantavam sobre amor, amizade e injustiça. Cada palavra ressoava no coração de Melanie, e parecia que a plateia sentia o mesmo. A multidão à frente do palco cantava junto, dançava e se divertia. Os rapazes sabiam como cativar uma plateia. A atenção de Melanie estava principalmente em Danny. Ele era simultaneamente rude e terno, forte e enérgico. Às vezes sorria, mas seus olhos permaneciam sérios. Melanie não conseguia tirar os olhos dele. "Esses caras são legais. Eu os conheci há um tempo quando estava em uma discoteca na faculdade de Direito. A propósito, eles são futuros advogados", Melanie conseguiu dizer algo. Algo indescritível estava acontecendo com ela. Nenhum outro homem havia causado tamanha impressão nela. Ali estava ela, assistindo Danny, sentindo-se cada vez mais atraída por ele. Os jovens cantaram mais algumas músicas e voltaram para a mesa. A noite continuou normalmente. Danny conversava e brincava com seus amigos e as garotas. Ele prestava pouca atenção em Melanie, ainda excitado com o desempenho e sucesso. De vez em quando, garotas desconhecidas se aproximavam de Danny para pedir para dançar ou conversar. Eram todas deslumbrantes, altas, esbeltas, vibrantes e muito confiantes. Melanie percebeu rapidamente que não tinha chance com Danny. Ele era uma estrela local com inúmeros admiradores, e ela se sentia como uma estranha em comparação. Ela deveria ter ouvido Anitta e se vestido de maneira mais atraente.
Sentada ali, de jeans e camiseta, ela se sentia invisível. Dani então desapareceu de alguma forma, imperceptivelmente. Ele saiu com alguém para ir mais longe. A noite perdeu todo o seu encanto para Melanie. Ela chamou um táxi e foi para casa, deixando Anita com seus amigos. Desde então, Melanie frequentemente pensava em Dani, lembrando-se de seus olhos e seu sorriso. Melanie escondeu cuidadosamente seus sentimentos de Anita, mas sua amiga notou e entendeu tudo. Anita era perspicaz e sensível. Às vezes, ela convidava Melanie propositalmente para o clube quando sabia que Dani e seu grupo estariam lá. Melanie e Dani frequentemente discutiam filmes e notícias, descobrindo que tinham visões semelhantes sobre muitos assuntos. Às vezes, Dani colocava o braço ao redor dos ombros de Melanie de maneira amigável, derretendo o coração dela como sorvete ao sol. Mas ele sempre estava cercado por belas ninfas e admiradoras. Às vezes, ele olhava para elas de uma maneira que deixava Melanie com ciúmes e desesperada. Ela desejava que Dani a olhasse com a mesma admiração. Dani é um conquistador, disse Anita uma vez. Eu não me surpreendo que as garotas corram atrás dele. Ele está saindo com alguém? Perguntou Melanie. Não, nada sério, respondeu Anita. Ele está ocupado demais com sua música, sua banda e seus estudos. Ele não está em um relacionamento sério, com certeza. Essas palavras trouxeram algum conforto a Melanie, mas no fundo não importava para ela se o coração de Dani estava livre ou não. Afinal, ele nunca a veria da mesma forma que via aquelas belezas. Ele só a via como uma amiga, uma boa conversadora. Contudo, Melanie não conseguia deixar de se sentir ciumenta e invejosa sempre que Dani prestava atenção em suas numerosas admiradoras. Ela nunca havia sentido tamanha agressividade antes. Às vezes, ela queria agarrar uma daquelas belezas pelos cabelos e jogá-la escada abaixo, impulsionada pelos ciúmes. Só Anita parecia notar. Controle-se, querida, Anita sussurrou com um sorriso, às vezes bem perto do ouvido de Melanie. Dani não precisa dela de qualquer maneira. É apenas uma fantasia passageira. Anita era observadora e sábia além de seus anos. Ela notava tudo e sempre tirava as conclusões certas. Melanie confiava totalmente nela. Foi uma pena que seus caminhos se separaram após a formatura. Anita partiu em busca da felicidade em outra cidade. No início, ainda se correspondiam ocasionalmente, mas depois tudo ficou em silêncio. A vida é assim mesmo. Um ano se passou desde que Melanie conheceu Dani. Eles se tornaram bons amigos, e a vida de Melanie mudou significativamente. Seus dias costumavam girar em torno dos estudos, mas agora ela descobriu um mundo totalmente novo. Novos conhecidos, conversas interessantes e seu primeiro amor. Embora seus sentimentos por Dani fossem não correspondidos, eles a enriqueciam, inspiravam e a preenchiam com uma energia especial que a tornava mais forte. Dani se dedicava a estudar, ensaiar e se apresentar com sua banda em vários lugares da cidade. A banda estava se tornando cada vez mais popular, sendo convidada para festas corporativas e aniversários. A banda de garagem estava ganhando fama, e seus ganhos estavam aumentando. Todos esses caras eram talentosos e sinceros. Suas músicas eram caracterizadas por um significado profundo, tocando os corações dos ouvintes. As melodias envolventes os faziam se mexer no ritmo da música, contribuindo para o sucesso deles. Dani frequentou a escola de música há muito tempo, e ele contava de maneira divertida o quanto odiava aquela instituição. As aulas monótonas de solfejo e literatura musical, junto com a falta de escolha na música, professores rigorosos e hostis, exames e a prática constante quase desencorajaram completamente o desejo do talentoso garoto de seguir a música. Felizmente, sua avó influenciou os pais de Dani, e eles permitiram que ele saísse da escola de música. Foi quando Dani começou a fazer o que realmente gostava. Ele começou a escrever suas próprias letras e músicas. Seus primeiros ouvintes foram os meninos e meninas do bairro. Mais tarde, sua música foi apreciada em uma cafeteria local, onde ele teve seu primeiro momento de fama diante de caminhoneiros que apreciavam seus bifes. Eles o aplaudiram por muito tempo e pediram para tocar mais. Essa recepção inspirou o jovem músico. Depois, Dani terminou a escola, e seus pais sugeriram que ele fosse para a cidade estudar direito. Dani era inteligente, e seus estudos sempre foram fáceis para ele.
No entanto, ele não tinha uma preferência específica em termos de um plano profissional. Ele gostaria de se tornar um guitarrista ou cantor famoso, criar uma banda e ganhar milhões, mas Danny entendia perfeitamente que esses eram apenas sonhos e as chances de eles se tornarem realidade eram mínimas em sua pequena cidade. Ele era uma estrela em ascensão, mas na cidade provavelmente havia incontáveis outros como ele. A competição era tão acirrada que ele nem deveria ter esperança. Depois de ingressar na faculdade de Direito, Danny conheceu caras que, assim como ele, amavam música e sabiam como criá-la. Foi assim que a banda deles nasceu. Os rapazes decidiram tentar, afinal, o que tinham a perder? Inicialmente, eles só queriam se divertir e nem pensavam em apresentações e fama. Ensaiaram na garagem de um deles, depois tocaram em um evento festivo em sua faculdade de Direito. Entre o público, estava o dono de um bar local, que os convidou para se apresentar por dinheiro, mesmo que fosse uma quantia pequena. Foi assim que tudo começou. Os jovens escreveram novas músicas e as apresentaram em clubes e bares. Também postavam regularmente suas novas músicas em redes sociais. Suas músicas eram frequentemente baixadas, e logo a banda ficou conhecida muito além da cidade. Foram até convidados para tocar em clubes na capital algumas vezes, e então a banda teve sua primeira turnê real. O que inicialmente foi criado como entretenimento tornou-se algo mais sério e impressionante, inspirando e encorajando os jovens. Melanie estava sinceramente feliz por eles. No entanto, a crescente popularidade do grupo significava que Danny estava se transformando em um ídolo para jovens garotas. Era inevitável que um dia uma delas roubasse seu coração. Pensar nisso era muito difícil para Melanie. Era uma noite quente de maio, as aulas estavam quase acabando, os exames não aconteceriam tão cedo, e Melanie tinha algum tempo para se divertir e relaxar. Ela decidiu ir ao clube com Anita, especialmente porque a banda de Danny ia tocar lá naquela noite. Melanie estava ansiosa para conversar com Danny novamente, já era uma felicidade tão grande. No entanto, durante toda a noite, Melanie foi incomodada por um homem bêbado na casa dos 40 anos que a encarava, fazia elogios inadequados e até tentava abraçá-la. Ele era um admirador intrusivo e muito desagradável. Apesar de suas tentativas de ficar longe dele, ele sempre a encontrava e iniciava uma conversa. Ele se gabava de ter acabado de voltar de uma viagem de negócios ao exterior e ter muito dinheiro. Aparentemente, ele achava que esse fato impressionaria Melanie. Ele garantia a ela que nunca tinha visto uma garota tão bonita e oferecia para passear e passar um tempo agradável juntos. Embora o homem não tenha feito nada explicitamente errado, sua persistência era um pouco assustadora. Melanie se aproximou de Anita e compartilhou seu problema. A garota apenas riu e disse: "Agora você quebrou mais um coração em sua conta. Você é uma mulher verdadeiramente traiçoeira, eu diria até fatal." No entanto, Melanie não estava desejando piadas. Ela descobriu que Danny e sua banda não ficariam no clube após a apresentação, e eles tinham uma turnê em outra região e um voo de madrugada. Melanie estava quase em lágrimas. Não via Danny há mais de 2 semanas e sentia falta dele, e lá estava ele. Depois de a banda tocar sua última música, os músicos se curvaram e foram para os bastidores. Agora Melanie não veria Danny por um longo tempo. "Eu preciso ir", Melanie disse à amiga. "Você está falando sério? A noite está apenas começando, meus colegas vão chegar, será divertido." "Fique. Minha cabeça está doendo." "Bem, faça como quiser." Anita deu de ombros. Melanie chamou um táxi e saiu para esperar o carro lá fora. Estava muito tarde, a música abafada vinha do clube. Melanie se viu completamente sozinha na rua e, de repente, a porta se abriu. Ao lado dela, estava o mesmo homem inconveniente que a havia mantido ansiosa durante toda a noite. Agora ele estava ainda mais irritante. "Oh, minha rainha!" O homem aplaudiu. Ele se aproximou muito dela, envolvendo-a no odor de álcool e fumaça de cigarro. Melanie se sentiu alarmada. Quando o homem a abraçou pela cintura, a garota ficou realmente assustada. Esse homem bebia muito, mas era forte, incrivelmente forte. Ele podia fazer o que quisesse com ela agora, e não havia ninguém por perto. Pedir ajuda seria inútil, é claro. "Afaste-se." Melanie o empurrou bruscamente. Ela não podia mostrar que ele a havia assustado. "E você é insolente."
O homem sorriu ainda mais largo e se aproximou novamente. Eu adoro esse tipo. Melanie percebeu que precisava correr. Virou-se e saiu correndo, mas o homem a alcançou rapidamente. Ele segurou seu braço com firmeza e determinação, os olhos queimando com fogo malicioso. Arrastou Melanie até um carro estacionado. Melanie lutou, mas sem efeito. Ele agarrou seu corpo, e então aconteceu um verdadeiro milagre. Melanie nem percebeu o que estava acontecendo. O homem de repente afrouxou o aperto e, em breve, estava no chão, dominado por um jovem usando uma jaqueta de couro preta. Melanie! Ele exclamou surpreso, olhando para ela. Era Steven, o guitarrista da banda. Melanie estava pronta para beijar seu salvador naquele momento. O homem resmungou, debatendo-se no chão, pressionado pelo joelho de Steven. Não foi tão fácil para ele lidar com um cara robusto como com uma garota frágil. Poucos segundos depois, outros, incluindo Danny, chegaram à cena. Melanie o viu afinal, mesmo que sob circunstâncias tão estranhas. Percebemos que esse patife estava arrastando a garota para o carro, mas não pensamos que era você, Steven disse. Você está bem? Danny colocou a mão no ombro dela e olhou em seus olhos. Sentindo o calor de sua palma, ela sorriu. Estou bem, ela admitiu, e era verdade. Assustada, eu acho, um pouco. Melanie assentiu, e só então começou a sentir uma onda de medo a invadir. Aos poucos, ela percebeu a desgraça da qual acabara de escapar. Nesse momento, o táxi dela chegou. É para mim, eu tenho que ir para casa, ela gaguejou. Danny então envolveu seus braços fortes e seguros ao redor dela, tentando acalmá-la. Melanie se aconchegou nele, absorvendo seu cheiro. O homem que tentou arrastá-la para o carro agora se contorcia no chão, e ela se sentiu nas nuvens. Você não pode ficar sozinha agora, Danny abanou a cabeça e se virou para os amigos. Vou acompanhá-la. Steven apontou para o homem ainda deitado na lama. Deixe-o, ele não consegue ficar de pé. Deixe-o lá. Danny acenou com a mão, e logo estavam no táxi. Danny segurava Melanie em seus braços fortes, acariciando suas costas e ombros, dizendo palavras tranquilizadoras. Ele era tão confiável, tão gentil. Melanie saboreou conscientemente o maravilhoso momento, desejando que a jornada pudesse ser mais longa. Mas, infelizmente, o apartamento alugado dela não ficava muito longe do clube. Você realmente quer ir para casa agora? Danny perguntou quando o carro parou na entrada. Melanie balançou a cabeça negativamente, não querendo ir para casa de jeito nenhum. Até o cais, Danny ordenou ao motorista, e então se virou para Melanie. Você não se importa de andar um pouco, certo? Você não deveria ficar sozinha agora. Naquele momento, Melanie agradeceu ao destino por enviar esse admirador embriagado. Se não fosse por ele, Danny não a teria convidado para caminhar ao longo do cais à noite. Eles caminharam em silêncio ao longo do rio iluminado por lanternas, de mãos dadas como dois amantes, sorrindo um para o outro de vez em quando. Foi um momento de incrível união. Melanie percebia cada vez mais que Danny era a pessoa mais próxima e querida para ela. Ela sabia que lembraria cada segundo dessa caminhada pelo resto de sua vida. E então algo completamente inesperado aconteceu. Danny parou e virou Melanie em sua direção pelos ombros. Posso te beijar? Danny perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Ele estava sério e claramente preocupado, o que era incomum para ele. Parecia a Melanie que ela tinha ouvido errado, apenas para ter certeza, ela sentiu afirmativamente e Danny a beijou. Eles ficaram no cais à noite, se beijando à luz das lanternas, cercados pelo silêncio e sem ninguém por perto. Tudo parecia fantástico e irreal. Em seguida, tiveram uma longa conversa, com Danny falando a maior parte do tempo, enquanto Melanie ouvia e sorria, incapaz de acreditar que isso estava acontecendo com ela. Eu percebi há muito tempo que você é minha alma gêmea, disse Danny, colocando suavemente o braço ao redor dos ombros dela, a puxando para perto. Isso nunca aconteceu comigo antes. No início, eu apenas gostava de conversar com você, olhava para você e pensava que você era uma garota boa, inteligente, sensível e gentil. E então, de repente, percebi que sinto falta de você quando não te vejo por muito tempo. Você é especial.
Essas confissões deixaram Melanie tonta. Dani disse palavras que a fizeram querer chorar e rir ao mesmo tempo. Melanie não sabia o que dizer em resposta, todas as palavras pareciam insuficientemente expressivas. Em vez disso, ela se agarrou ao peito de Dani, e ele acariciou sua cabeça como um gato e sorriu. A partir desse momento, eles eram um casal. Não foi tudo sempre tranquilo entre Melanie e Dani, é claro. Eles se conheceram melhor, se ajustaram um ao outro e aprenderam a estar juntos. Mas, no geral, ao lado dele, Melanie se sentia completamente diferente, amada, bonita, protegida, e ela gostava muito desse sentimento. Dani cuidava dela, seu amor se expressava por meio de cuidado e apoio. Apesar de terem quase a mesma idade, ele se comportava como se fosse muito mais velho, assumindo responsabilidades e resolvendo assuntos importantes. Por muito tempo, Melanie não conseguia acreditar que Dani estava realmente com ela, já era incrível. Mas, como Anita previu, isso aconteceu. Eu vi como Dani olhava para você. Achei que talvez estivesse imaginando coisas, mas aconteceu mesmo. Estou feliz por você, disse Anita. Melanie se perguntou por que ela não tinha notado nada. Você não é muito observadora quando se trata de pequenas coisas, sorriu Anita. Essas palavras de Anita, ditas há muitos anos, agora surgiram na mente de Melanie. Naquela época, ela não tinha notado nada, e agora ela estava cega da mesma maneira. Ao passar pela fonte da cidade, ela não pôde deixar de pensar no café do outro lado, onde ela e Dani passaram muito tempo rindo, se beijando e aproveitando a juventude juntos. O mundo parecia brilhante, simples e caloroso naquela época, porque eles tinham um ao outro. Dani falava apaixonadamente sobre seus planos para a banda, a música o fascinava cada vez mais. Seus olhos brilhavam ao discutir com Melanie as perspectivas de sua banda de rock, que era sua criação, com a qual ele associava grandes esperanças. Melanie ficou feliz que seu amado tivesse uma paixão que o enchia de energia e o impulsionava para a frente. Ela acreditava que ele realmente se tornaria uma estrela. Dani não planejava trabalhar como advogado, considerava isso chato e monótono, e Melanie concordava. Ela via Dani como uma pessoa criativa, apaixonada por música e ansioso para se tornar um músico de rock bem-sucedido. A ideia de Dani em um escritório tradicional, usando uma camisa branca e calças clássicas, parecia inimaginável. No entanto, tudo mudou quando ocorreu um evento inesperado. Dani e Melanie estavam no meio da formatura na faculdade, lidando com diplomas, estágios, exames e busca por empregos, e aconteceu que Dani recebeu uma oferta verdadeiramente intrigante que não podia recusar. Era uma oportunidade fatídica, os clipes da banda na internet chamaram a atenção de um produtor renomado. Ele pessoalmente pesquisou o vocalista da banda, encontrou seus contatos e, um dia, ligou para Dani. No início, Dani não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele recebeu uma oferta para começar uma nova banda com sua participação. Além disso, tudo seria supervisionado por um homem que frequentemente aparecia na imprensa. Muitos cantores talentosos descobertos por ele deram concertos em milhares de lugares pelo país, receberam taxas substanciais e fizeram turnês. Isso era exatamente o que Dani sonhava, e ele merecia essa oportunidade. Melanie sabia disso. Você trabalhou tanto para isso, disse ela. É maravilhoso. Eu sei que você vai conseguir. Suas músicas são especiais, e você é incrivelmente talentoso. Dani sorriu e respondeu, tudo isso é verdade, mas veja, eu sou o único sendo convidado. E os meus amigos? Nossa banda foi criada graças aos esforços deles. Trabalhamos juntos e nos esforçamos muito, e agora isso está acontecendo. Se eu sair, a banda vai se desfazer. Sim, a escolha que ele enfrentava era muito mais difícil do que parecia à primeira vista. Eu entendo. No entanto, você tem que seguir em frente. Pense nisso. Se você se tornar famoso e influente, poderá ajudar seus companheiros de banda mais tarde. Dani reconheceu suas palavras, mas sua hesitação era evidente. Melanie não suportava ver seu amado perder uma oportunidade tão grande devido a um tormento moral. Então, ela se voltou para Steven, um membro permanente de sua banda. Ele era um cara honesto e sincero, sem agendas ocultas. Ela explicou a situação a Steven, e embora ele inicialmente tenha aceitado o fim de sua banda com uma triste balançada de cabeça, ele fez o que Melanie esperava.
Foi Steven quem convenceu Dani de que ele não deveria, de forma alguma, recusar essa oportunidade. Após a conversa com os membros da banda, Dani se sentiu muito melhor. Todos eles o persuadiram unanimemente a aceitar a oferta, demonstrando verdadeira amizade, sem rastro de inveja ou reprovação. Melanie percebeu que ela e Dani se viriam menos frequentemente agora, e ele teria que viver e seguir em frente, trabalhar em outra cidade, e ela também se mudaria para lá para ficar mais perto dele. Dani assegurou-lhe que resolveria a questão da moradia o mais rápido possível, embora não imediatamente. Inicialmente, ele estaria morando com os outros membros da banda em uma casa de campo, ensaiando da manhã até a noite, conhecendo uns aos outros. Dani estava pronto para temporariamente esquecer de tudo mais e se dedicar exclusivamente à sua paixão pela música, trabalhando incansavelmente da alvorada até o crepúsculo. Melanie estava emocionada pelo seu amado, mas também tinha preocupações. Seria um verdadeiro teste para o relacionamento deles, já que não conseguiriam se ver por algum tempo, e havia muitas garotas bonitas na capital. No entanto, Melanie tentava afastar pensamentos ansiosos. Dani já estava pronto para realizar seu sonho, as malas estavam prontas, e até as passagens estavam em mãos. E então isso aconteceu. Inicialmente, Melanie nem queria fazer um teste de gravidez, pensando que era apenas um atraso, já que isso acontecia frequentemente. No entanto, em uma manhã, ela de repente se sentiu enjoada e passou meia hora no banheiro se sentindo mal. Seria intoxicação alimentar? Mas na manhã seguinte, os mesmos sintomas ocorreram novamente. Tornou-se impossível para Melanie ignorar esses sinais. Imediatamente, ela foi até a farmácia mais próxima, comprou um teste, 50 minutos depois, olhou confusa para as 2 listras claras no teste. Sua emoção inicial foi alegria. Ela e Dani teriam um bebê. Que felicidade! Eles eram jovens, mas estava tudo bem, eles dariam um jeito. Então, Melanie pensou subitamente no fato de que Dani voaria para sua nova vida na próxima semana. Ele não estaria por perto, não ajudaria com o bebê. O que fazer agora? Naquela noite, Melanie e Dani estavam caminhando pela cidade. Dani segurava sua mão e compartilhava suas impressões sobre o que estava acontecendo. Melanie estava emocionada pelo seu amado, mas também tinha preocupações. Seria um verdadeiro teste para o relacionamento deles, já que não conseguiriam se ver por algum tempo, e havia muitas garotas bonitas e talentosas na capital. No entanto, Melanie tentava afastar pensamentos ansiosos. Dani estava em um estado eufórico. Em sua mente, ele já se via no grande palco com sua guitarra, aproveitando o holofote. Tinha muitas ideias e planos. Não era fácil para Melanie confessar a ele o que havia descoberto naquela manhã, mas ela tinha que fazer isso. Quando contou tudo a Dani, a primeira coisa que ela notou foi seu sorriso, um sorriso feliz. Isso imediatamente aliviou um peso do coração de Melanie. Apesar do timing inesperado, Dani estava genuinamente feliz por saber que seria pai. É como um milagre de algum tipo, ele disse, abraçando Melanie. Como você está se sentindo agora? O mesmo, apenas um pouco enjoada de manhã. Nada mudou, respondeu ela. Eles continuaram a passear pela cidade, ainda de mãos dadas, perdidos em seus próprios pensamentos. Melanie observou de perto o rosto de Dani. Ele estava claramente contemplando algo importante. Há muito a considerar, disse Dani finalmente. Essa notícia muda tudo. O mundo inteiro será diferente agora. Seremos pais, sabia? Precisamos garantir que nosso bebê seja feliz, protegido e não lhe falte nada. Na manhã seguinte, Dani informou a Melanie sobre sua decisão. Aqui está o plano. Não vou assinar um contrato com o produtor. Vou ficar. Estamos esperando um filho e vamos construir uma nova vida juntos. Preciso estar ao seu lado agora. Inicialmente, Melanie sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Dani ficaria com ela, e com ele, ela não teria que temer nada, não enfrentaria problemas e dificuldades sozinha. Todavia, após alguns momentos, Melanie percebeu o que essa decisão significava para seu amado. Ela não podia permitir que Dani desistisse de seu sonho tão esperado. Não pense nem por um segundo nisso. Eu vou dar um jeito. Vou ficar com meus pais por um tempo. Você não pode abrir mão dessa oportunidade de jeito nenhum.
Eu posso lidar com isso. É apenas por um curto período de tempo, 1 ano, 2, 3 no máximo, e então estaremos juntos novamente. Você realizará seu sonho, e não, Dani, não mesmo. Dani sorriu e colocou o braço ao redor dos ombros de Melanie. Eu preciso estar lá por você e nosso bebê, e não é apenas uma obrigação. Eu realmente quero estar lá. Perder momentos tão importantes na vida do nosso filho? De jeito nenhum. Assim, Dani decidiu ficar. Encontrou um emprego em um escritório de advocacia em sua área. Embora odiasse o trabalho rotineiro, ficou radiante quando foi contratado. Essa empresa tem grande potencial, disse Dani a Melanie. O salário é bom, e há oportunidades de crescimento, exatamente o que um homem de família precisa. Melanie sorriu, mas seu coração doeu. Doeu que Dani tivesse feito tal sacrifício por ela. Porém, ela sabia que o lugar dele não estava em um escritório abafado. Seus amigos o convidaram de volta para reviver a banda, mas Dani recusou. Agora, ele tinha objetivos diferentes na vida e não tinha tempo para ensaiar para apresentações. Essa fase já passou. Está no passado, explicou Dani aos amigos. Entrei em uma nova fase da vida, desculpem, pessoal. E então, Nick nasceu, e Dani se revelou um pai maravilhoso, carinhoso, atencioso e sensível. Ele não fez mais música desde então porque precisava ganhar dinheiro para a família. O casal passou por muitos desafios, noites sem dormir com o bebê, lutas financeiras e até crises no relacionamento. Mas conseguiram se apoiar mutuamente e preservar o amor. Ambos fizeram muito para tornar a família forte e harmônica. As coisas estavam indo bem para eles. Compraram um apartamento, um carro e até uma casa de campo para não passar o verão inteiro na cidade abafada. E é para lá que Melanie está indo agora, para a casa de campo. Ela precisava de um lugar para relaxar durante sua viagem de negócios falsa. Sentada no ônibus a caminho da casa de campo, Melanie olhava pela janela pensativamente. É tão estranho não confiar em Dani, pensou ela. Porém, o comportamento atual dele sugeriu que Dani estava vendo alguém, e em breve Melanie teria provas. Mas o que fazer então? Melanie ainda não sabia. O ônibus parou no ponto certo, Melanie desceu. Estava silencioso ali agora, nada como no verão. Naquela estação, havia crianças em bicicletas por toda parte, conversas e risadas vindas de trás das cercas. Mas agora, era como se tudo tivesse morrido. Melanie entrou no quintal, a casa parecia abandonada e solitária. A mulher subiu na varanda e empurrou a porta. Estranhamente, ela estava aberta. Teriam esquecido de trancar da última vez? Estranho. Dani normalmente não era tão descuidado. Mas ao entrar, Melanie percebeu de imediato que a casa estava habitada. Alguém esteve aqui recentemente. Havia um cinzeiro na mesa, um cigarro ainda aceso nele. As cadeiras estavam afastadas e desorganizadas, e uma blusa de moletom estava jogada na cama. E então, Melanie teve um pensamento que a fez suar. Bem, é claro. Como ela não percebeu isso de imediato? Dani não levaria sua amante para o apartamento deles. Há vizinhos, muitas testemunhas. Claro que ele a traria para a casa de campo. Os quartos estavam enfumaçados, o cheiro de cigarro misturado com um odor pungente de perfume. A geladeira estava cheia de comida. Parece que eles passam tempo aqui permanentemente. Mas esta casa de campo foi comprada para férias com uma criança. Que cinismo! Mas não havia ninguém em casa agora. Ou eles foram à loja ou decidiram dar um passeio na floresta para aproveitar um belo dia de outono. Melanie andou rapidamente para a sala de estar e nem a reconheceu de início. A mesa estava encostada na janela, o centro da sala estava limpo para uma bateria de palco. O instrumento parecia pequeno, mas na verdade ocupava muito espaço. No sofá perto da janela, havia 2 guitarras elétricas, uma branca e outra preta com uma faixa marrom no corpo. Melanie reconheceu essa. Era a guitarra de seu marido. Ele não a tocava há muito tempo. A mulher olhou ao redor confusa. Nunca esperava ver aquilo. Pensou que o quarto estaria cheio de coisas femininas. De repente, vozes masculinas vieram da rua. Alguém estava voltando para casa. Um momento depois, a sala estava cheia de pessoas.
Melanie conhecia todos eles, Steven, Chris, Roy e, é claro, Dani. Ele estava segurando uma grande sacola da loja local. Melanie. Dani não conseguia acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? Eu te levei para a estação de trem esta manhã, não levei? O que estou fazendo aqui? Melanie perguntou. Ah, é uma história muito longa e boba, parece. Vou contar mais tarde, mas primeiro explique o que está acontecendo aqui. Os outros membros da banda se olharam e saíram silenciosamente da sala para dar ao casal a chance de conversar. Melanie e Dani ficaram um de frente para o outro e ficaram em silêncio. O primeiro a falar foi Dani. O que posso dizer? Meu sonho não me deixava em paz, ele disse, segurando Melanie pela mão. Nossa banda existe novamente e até temos excelentes perspectivas. Tudo começou cerca de 3 meses atrás, quando Dani recebeu uma ligação de outro produtor conhecido. Ele havia encontrado seus antigos vídeos na internet e ficou muito impressionado com a criatividade deles. No entanto, ao contrário do primeiro produtor, este apreciava a banda como um todo e queria saber sobre sua situação atual. Após algumas pesquisas, ele descobriu que a banda não existia mais, mas viu um grande potencial nela, especialmente no vocalista. Inicialmente, Dani não entendia o que queriam dele, mas então teve uma sensação de déjà vu, uma ligação de um produtor, uma oferta impossível de recusar. Inicialmente, o produtor os convidou para um show. A ideia era ter músicos relativamente desconhecidos irem ao estúdio, mostrar seu trabalho e receber conselhos de estrelas estabelecidas. O objetivo era transformar suas músicas e dar a elas um som fresco. Isso exigia que Dani viajasse para ensaios e apresentações, o que levou a viagens de negócios mais frequentes. Ele usou essa desculpa para explicar sua ausência. Os vencedores do show receberiam um contrato de um centro de produção conhecido. Já é um sucesso de 100%, e já estamos nas finais. Tudo aponta para nós sermos os vencedores, mas mesmo que não vençamos, já ganhamos reconhecimento, nos apresentamos e chamamos a atenção de pessoas influentes. Até nos foram oferecidos contratos. À medida que as coisas ficaram mais sérias, Dani teve que deixar o emprego, e os outros fizeram o mesmo. Já estavam sendo pagos por sua participação no show, então suas famílias não perceberam mudanças financeiras. Decidimos não contar nada a ninguém por enquanto, continuou Dani. Inicialmente, não acreditamos em nosso sucesso, mas então decidimos surpreender nossas famílias. O show está prestes a ser transmitido. Espero que vençamos. Eu queria trazer alegria à minha família com uma vitória em primeiro lugar e compartilhar as notícias dessas mudanças quando houvesse pelo menos alguma certeza. Melanie olhou para o marido e sorriu, percebendo que suas suspeitas estavam erradas. Ela suspeitava que Dani confirmaria a teoria de Karen de que todos os maridos traem, mas Dani simplesmente retomou sua jornada para o sonho. Sim, ele havia se transformado temporariamente em um advogado sério e um homem de família responsável, mas o destino, como você pode ver, não pode ser evitado. Estou tão feliz por você, Melanie olhou diretamente nos olhos do marido. Você não tem ideia de como estou feliz por você. Eu sei, disse Dani, sorrindo, e abraçou sua esposa. Se o vídeo foi do seu agrado, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos.